boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma live do nosso canal Conectando Pessoas. E hoje nós estaremos com uma convidada maravilhosa, como sempre, todos os nossos convidados são maravilhosos, né? A gente estaremos falando de um outro assunto, diferente do que a gente já falamos até hoje. Mas sejam bem-vindos, bem-vindos. Nós estamos esperando a nossa convidada entrar nesse momento para que a gente possa estar começando um bate-papo maravilhoso com ela, nossa convidada maravilhosa. Seja bem-vindo. E, pessoal, vocês podem share essa live, porque o Instagram pede que a gente fala durante a live que vocês podem share, que seria ótimo para outras pessoas também estar participando com a gente, né? Vamos ver quem está. A convidada está entrando nesse momento. Vamos lá, Sabrina. Olá, boa noite. Boa noite. Como está, doutora Sabrina? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você está me escutando bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Estou. Está me ouvindo? Eu estou no fone aqui. Estou te ouvindo bem. Tá, que tá um pouquinho como se estivesse pausando a sua imagem. É? Você quer que eu tente de novo? Deixa eu tentar. Eu não sei se foi exatamente pausando a sua imagem. Melhor agora? Não, você tá como se estivesse frisado. Peraí. Você quer sair? Tentar de novo aqui, então. Peraí. Eu vou sair e entrar de novo. Peraí. Ok. Pois então, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, como eu já falei, nós vamos estar falando com uma médica. Vocês podem estar fazendo perguntas para ela. Vamos lá. Oi. Oi. Bom, Sabrina, você ainda está um pouco frisada aí, amiga. Tá? Tá. Você está me vendo bem? Tô. Você não tá. Não, você tá... Deixa. Não, agora melhorou mais. Agora melhorou. Não, parou completamente também. Tá melhor agora? Não, tá não, sincero, não. Não está. Você tá, eu acho que é o local que você tá, sei lá. Tá como se você... Eu tô no escritório, onde a internet pega melhor. Ok, né? Mas então vamos lá, que eu acho que um pouquinho vai melhorar mais, porque o problema é que tá como se você tivesse frisada. Mas, anyway, vamos começar. Não, mas não dá, né? Para eu te chamar do meu, mas aí não dá. Não dá. Você tem que entrar do jeito que você entrou. Você tem que entrar do jeito que você entrou, que é a única forma que a gente consegue. Mas, anyway, eu acho que vai dar pra gente falar dessa forma mesmo. Como eu já te falei, seja bem-vinda. Obrigada por participar. Poder tirar esse tempo. Agora melhorou. Agora sim, nós estamos te vendo. Então tá bom. Tirar esse tempo para falar um pouquinho sobre você, porque se você sabe, esse canal ele foi criado conectando pessoas para pessoas que, como você, chegou aqui na América e superou, teve um sucesso, porque a gente país, né? Então,
É por isso que eu criei esse canal, para mostrar um pouquinho de que nós, brasileiros, a nossa força, a gente pode conseguir em qualquer lugar. Mas, anyway, vamos começar apresentando. Quem é a Sabrina? Como foi que a Sabrina saiu? Você é goiana, né? Você é de Goiânia. Saiu de Goiânia, foi parar no Colorado e hoje é médica. Fala um pouquinho da Sabrina. Apresenta pra gente quem... É uma história longa, mas no ano 2000, meus pais mudaram para cá. Eles vieram antes de mim. E eu resolvi ficar, porque eu sempre tive a sonho de ser médica. Então, eu resolvi ficar. E uma das maiores motivações dos meus pais mudarem para cá foi para me sustentar durante o curso de medicina, porque não é um curso, por mais que passe na federal, não, assim, custear o aluguel, a comida, o transporte, os livros, não seria nada barato, né? E eu venho de uma família bem humilde, então, assim, se meus pais estivessem lá e eu numa faculdade de medicina, seria meio complicado. Então, eles tiveram tomaram essa decisão, né, de vir para os Estados Unidos. Uma das irmãs da minha mãe já morava aqui no Colorado, então a transição para cá foi mais fácil para vir para o Colorado, e meus pais vieram e eu fiquei. Eu ainda estava terminando, na minha época chamava segundo grau, né? Agora nem sei como é que chama mais. Mas eu estava terminando o segundo grau para prestar vestibular quando meus pais vieram. Eu prestei vestibular, não passei. E, assim, agora eu entendo porque eu não passava, mas na época, assim, é bem frustrante, né? O tanto que a gente estuda e não atingir o que a gente quer é meio difícil. Mas eu fiz... Aí eu decidi entrar no cursinho. A sorte que meus pais estavam aqui, podia pagar o cursinho. Eu fiz um cursinho na melhor escola que tinha em Goiânia na época, né? Para quem queria prestar para medicina. Estudava muito, ralei muito, mas mais um ano se passou e eu não passei no vestibular. Aí, naquela época, era final de 2001. Aí eu vim para cá, passei o Natal e eu acabei ficando aqui 6 meses nos Estados Unidos, que era o tempo que o meu visto valia, né? Que eles davam 6 meses para você ficar aqui. Aí eu ainda voltei para o Brasil no meio do ano, decidi fazer mais meio ano de cursinho, fiz o cursinho, não passei. Mais 2 anos não passei no vestibular. E nesse meio tempo eu conheci o que agora é meu marido, lá no Brasil. E ele morava aqui no Colorado, na mesma cidade dos meus pais. Como se diz, né? Quando é para ser, é para ser. E a gente ficou meio que, como se diz, namorando a distância, né? Nos 6 meses que eu fiquei aqui, solidificou o namoro. Aí eu voltei pro Brasil, achei muito difícil, achei muito ruim, estava achando muito ruim ficar longe do meu pai. E tá com interferência? Tá tendo muita interferência. Vamos ver o que a gente pode fazer, Sabrina. Tá vendo? O pessoal não tá... Não. É porque a imagem sua tá como frisada, tá bem pausada. Não sei por que tá acontecendo isso. Você não quer tentar mudar de local, mais ou menos, alguma coisinha assim? Mas a minha internet é aqui no escritório, então assim, eu posso tentar. Tá falando que tá com muita interferência no áudio. Boa noite, pessoal. Gente, não deu para me falar, e alguém que falou, minha rainha Pink, eu agradeço tanto esse comentário, eu agradeço tanto por vocês me seguirem, pessoal, muito obrigada, porque o meu intuito é passar informações, passar histórias de vida para vocês, porque não é fácil viver num país
longe da sua língua natal, e é muito complicado a gente estar aqui. Como vocês verem, tem pessoas que faz essa jornada de mudar, e hoje as pessoas se superam, como vocês podem ver. Boa noite, Cida Rainha. Gente, obrigada por esse título, Cida Rainha. Teve alguém que me chamou de Cida Rainha, da Rainha Pink, porque, como vocês todos sabem, eu amo Pink. Amo. Os meus carros de trabalho é Pink, os meu cartão de visita é Pink. Eu amo Pink. Eu só tive uma filha, e quando ela era pequena, era tudo Pink. Eu acho que eu não vou mudar nunca isso. Deixa eu ver, que ela vai entrar novamente. Agora melhorou, Sabrina. Melhorou? Tá me escutando? Tá, agora a gente está te vendo bem. Então, vamos lá. Você pode continuar o que você estava falando, que tipo, você estava no Brasil, né? Você começou a namorar, ficou 6 meses lá, e aí você decidiu de vez a mudar para os Estados Unidos. Isso, foi no final de 2002, né? Quando eu tomei essa decisão, e na época, assim, muita gente me falava: ah, você nunca vai conseguir ser médica nos Estados Unidos, nem quem é americano consegue entrar na faculdade de medicina. Então, assim, foi, como se diz, um balde de água fria na minha cabeça, né? Mas eu tinha aquele propósito e eu ia fazer o que fosse preciso, né? Fazer para chegar onde eu sempre quis chegar, que era ser médica, desde pequena. Não Bom, deu certo no Brasil, mas deu certo aqui, né? Desde que eu te conheço, você queria ser médica. Quando eu mudei para cá, meu inglês era muito, assim, aquele inglês bem básico de colegial, né? De segundo grau. Então, assim, o meu maior, a minha primeira batalha foi aprender o inglês. E quando eu mudei para cá, eu comecei a fazer babysitter, né? Para babysitter, um casal de gêmeos. Elas tinham 4 aninhos. E, nossa, eu aprendi muito inglês com elas. Então, assim, foi muito gratificante poder trabalhar e aprender inglês ao mesmo tempo, porque criança é muito paciente, né? Assistia desenho o dia inteiro com elas e conversava com elas, e elas eram bem, faziam livro. Então, aí eu fui pegando, né, o inglês. Passou, acho que 4 meses, eu fui para o Community College, aqui na cidadezinha mesmo, que meus pais moravam. Aí eu comecei fazendo classes online, porque eu tinha muito medo, né, de ir para a sala de aula, não saber falar inglês. Aí comecei com o Community College, comecei com as aulas online, fiz 2 anos de Community College e nesse tempo trabalhando bastante, limpei muita casa, fiz muito babysitter, então assim, ralei bastante, porque eu sabia que para ir para a faculdade de medicina eu tinha que ter um college, né? Então eu fiquei aqui 2 anos e fui para o college de Boulder, que é o University of Colorado, e consegui terminar a faculdade lá em 2 anos. Eu fiz o que a maioria do pessoal que leva 4 anos, eu fiz em 2. Porque, assim, ou seja, jornada dupla. Jornada dupla. Eu pegava, para quem tem não tem 24 a 26 créditos por semestre. Estudei todos os summers, nunca tive um summer off. Então, assim, eu maximizei tudo que eu podia fazer. Então, eu fiz 202 créditos, não sei, 2 anos. Mas, assim, ralei muito. E eu queria muito ficar no Colorado. Só um minutinho. Tem alguém fazendo perguntas para você aí, ó. Tem alguém querendo saber em que área você se especializou. A minha área é emergência. Eu trabalho no ER. Né? Igual que quando no Brasil seria o pronto-socorro. Né? Que não é uma especialidade ainda muito abrangente no Brasil, mas está começando.
residências lá de ER, mas eu sou a médica. Você vai no pronto-socorro, eu sou a médica que atende. Então, assim, eu atendo tudo, né? De criança recém-nascida até velhinho, de acidente, muito infarto, muito derrame. Então, assim, é uma área que abrange tudo, né? Eu tenho que estar preparada para qualquer pessoa que chega no hospital, eu tenho que entender. Tá falando aí embaixo, seria o ATS, gente, eu tenho que pôr meu Não, a óculos. ATLS é uma certificação que a gente pega, que é a certificação de trauma, né? Todo médico tem que fazer tanto o ATLS como o ACLS, como o de pediatria. Então, assim, a minha área abrange toda essa área de trauma, né? Porque eu atendo muito acidente de carro, acidente de esqui. Aqui onde eu moro é uma cidade de esqui. Então, assim, é muito acidente no verão, é muito acidente de bicicleta, acidente no rio. Então, assim, é uma área que abrange tudo, né? Aqui chama Emergency Medicine, né? Que é emergência médica. No Brasil, não sei como que chama, se é emergência clínica, se é emergência de trauma. Eu sei que eles estão começando a ter residências de emergência no Brasil para pronto-socorro. É porque lá no Brasil é bem diferente, né? Igual você chega num pronto-socorro, normalmente as pessoas que são menos qualificadas, são os internos, são as pessoas que não fizeram residência. Então, tudo eles chamam os especialistas. Aqui não, aqui a gente é treinado, eu fiz 4 anos de residência e, assim, a gente é treinado para fazer tudo. Chega uma redução, uma fratura que tem que ter redução, a gente não chama ortopedista, eu que faço. Se é um trauma, tem que colocar um tubo no pulmão para ventilar, sou eu que faço, até central. Então, assim, a gente aqui nos Estados Unidos abrange muita coisa. É bem diferente, bem diferente do Brasil. Então, assim, 4 anos de residência que eu fiz aqui. Nossa, que muita bom. coisa. É muita coisa para aprender e, assim, a gente aprende algo todos os dias. Pode parar de estudar nunca. O problema do médico é esse. Nunca pode parar de estudar. Sabrina, Mas é muito agora... gratificante poder ajudar as pessoas. É muito Não, gratificante. esse é o seu sonho, você nasceu para ser médica, né? Eu tenho que aprender a chamar de doutora Sabrina. Você me perdoa, mas... Não. Para você, eu sou Sabrina. Gente, Sabrina, eu gostaria de que você falasse um pouquinho pra gente de como foi o seu começo. Porque como você falou aí, eu estava observando, você começou limpando. Eu acho engraçado que a maior parte dos meus convidados, todos começaram limpando. Porque não tem outra opção, né? Quando você chega, não tem uma outra opção. E o que eu acho assim maravilhoso, eu acho lindo, amo de paixão, é as pessoas chegarem num país que você não fala a língua. Eu dei uma entrevista, eles me fizeram uma pergunta: qual foi a minha maior dificuldade em ter um business aqui na América? Qual que é? Você acabou de responder. É a língua. Você chega aqui, não tem como saber. E quase todos os meus entrevistados, os meus convidados, começaram na limpeza. Conta pra gente, Sabrina, um pouquinho, como que foi, assim, limpar a casa, como que foi o seu começo, porque uma faculdade aqui nos Estados Unidos não é nada barato. Não é nada barato. Então, você tinha que conciliar limpando casa e... Sabrina, consegue ler nossas mensagens? Tem alguém que está fazendo mensagem assim. Consegue. Vocês podem estar fazendo perguntas para Sabrina. Então, eu gostaria que você falasse para o pessoal como que foi a sua jornada, assim, porque você já falou um pouquinho, mas eu queria falar de limpeza de casa. Hoje você é uma médica que eu sei renomada, que a gente e eu vibro em saber que brasileiros conseguem fazer isso, sabe? Então eu fico
hiper apaixonada. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi a Sabrina house cleaning, baby. Você falou do seu babysitter, de ser babysitter, mas conta a Sabrina house cleaning para a faculdade. Conta essa jornada um pouquinho pra gente. Assim, quando eu cheguei, igual você falou, né? Não fala a língua. Então, assim, a linguagem da limpeza é universal, né? Você limpa em um lugar, você limpa em todo. Claro que aqui tem todas as diferenças. Limpar aqui nos Estados Unidos é mais fácil que limpar aqui. Tem produto para tudo, tem o vacuum, tem... Então, assim, mas tudo foi uma aprendizagem. Então, para mim, no começo, foi mais fácil, porque era um bom dinheiro. Na maioria das casas que eu ia, os donos não estavam lá. Então, assim, minha mãe já conhecia pessoas que iam me ajudar no começo, né? Arrumaram as casas para eu ir. Então, assim, era uma coisa fácil, né? De fazer. Não fácil fisicamente. Olha essa eu ficava mensagem. 12 horas em pé. Eu trabalhava numa casa de um judeu que toda sexta-feira eu tinha que ficar para os jantares, né? Eles sempre faziam o Shabbat. Então, eu chegava lá 8 da manhã e eu ficava, às vezes, até 10 da noite, 12, 14 horas, assim, em pé. Meu pé chega como se diz... Nossa, o pé doía de tanto ficar em pé, tanto que eu trabalhava. Aí, nessa casa mesmo, eu trabalhava 3 vezes por semana. Era a mesma casa que eu olhava as menininhas. Eles tinham uma outra babá, mas eu sempre olhava elas no final de semana. Então, assim, foi uma família que me ajudou demais. E eu conheci uma outra pessoa que ela tinha várias casas. Então, assim, ela me levava para casas. E eu sempre fui uma pessoa muito detalhista. Eu sou daquelas, assim, como se diz, acho que tem um pouquinho de OCD, né? Mas, assim, todo mundo gostava muito do meu trabalho, porque eu era muito detalhista. Eu gosto muito de ação, eu gosto muito de limpar as coisas direito. Até hoje em casa eu sou muito enjoada com gaveta, com roupa, com... Assim, eu não deixo meu marido lavar, eu tenho que lavar, eu que tenho que dobrar. Então, assim, aonde eu ia, todo mundo gostava muito do meu trabalho. Então, assim, de 1, você vai para 2, você vai para 3. Então, assim, eu cheguei a um ponto que eu não dava conta. Eu recusava serviço porque eu não dava conta. Eu falo, não dou conta, só se eu não dormir e trabalhar à noite. E, assim, eu deixava normalmente as noites para estudar, porque como as minhas classes no começo eram online, então, assim, eu deixava mais à noite para estudar. Com exceção da sexta-feira, né, que eu sempre trabalhava nessa casa. E, assim, trabalhei muito a minha prima, o marido dela tinha um bar em Aspen. Então, assim, eu trabalhei de co-check, ia pro bar para guardar o casaco do pessoal. Assim, eu fiz de tudo um pouco, como se diz. Olhava o menino no final de semana, trabalhava no jantar, trabalhava limpando a casa. Mas, graças a Deus, foi com esse serviço que eu consegui juntar todo o meu dinheiro e paguei toda a minha faculdade em Boulder. E, assim, lembro até hoje, eu guardava meu dinheiro numa caixinha, eu não colocava no banco. Quando eles davam o cheque, eu lá descontava. Então, aquele tipo de ditado, guardava meu dinheiro debaixo do colchão. Mas, assim, paguei minha faculdade inteira no cash. Não tinha dinheiro. Comprei um carro, meu carro, eu comprei à vista, e o dinheiro todo, assim. Então, assim, ver o fruto do trabalho da gente é muito gratificante. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu limpei casa, que eu fui babá, que eu fiz de tudo um pouco, porque a gente, como se diz, ganha dinheiro honesto e eu cheguei onde eu cheguei por causa disso. Se não fosse isso, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Sabrina, isso é tão importante você falar, porque eu também, no começo, porque a gente vem para cá, aí quando você vai no Brasil, as pessoas têm aquela perspectiva assim, poxa, mora nos Estados Unidos, aquela coisa, né? Mas não sabe o que você passa nos Estados Unidos. No começo, eu nem falava para as pessoas o que eu falava, mas eu vou te falar uma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que a gente faz aqui hoje. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se orgulhar do que a gente faz aqui. Exatamente. Porque como você limpou casa, limpou muito chão, muita privada,
Mas você está colhendo fruto de tudo que você fez. Olha que maravilha isso. Olha que gratificante. Isso para você, por pessoa, por seu ego. Imagina que coisa mais maravilhosa. Porque tem tanta gente, Sabrina, que a gente conhece aqui nos Estados Unidos, são pessoas milionárias, né? Pessoas que não dão valor em nada que tem. Nada, nada. Em nada. Hoje a gente estava até na casa da Scarlett, a gente estava até conversando sobre a nova geração de hoje. Elas não dão valor em nada. É muito difícil. É muito difícil. Então, pessoas igual assim. Eu tô te falando, a gente tem que ter orgulho, porque a gente se tornou a pessoa que tornou por causa que a gente trabalhou duro. Não foi Exatamente. nada dado, não foi nada fácil. Só que assim, a gente dá muito mais valor nas coisas. Muito mais. Quando é o fruto do nosso trabalho, o dinheiro do nosso trabalho. Assim, nada veio de mão beijada, Nada. Assim, é muito difícil. Claro que teve pessoas que me ajudaram, meus pais, eu dei muito a eles. Mas, assim, as coisas, quando não vêm fáceis, a gente dá muito mais valor do que quando é tudo. Nossa, eu vejo aqui, igual na faculdade mesmo. Assim, eu estudei pra caramba. Estudei, assim, muito mesmo. Tinha 250 alunos na minha... na mesma... não falo classe, como é que é? Tipo assim, no mesmo curso que eu fiz. Eu fui a única pessoa a graduar com honra. Porque para graduar com honra, você tem que fazer você tem que desenvolver um trabalho de pesquisa, você tem que defender frente a uma bancada. Então, assim, de 250 pessoas, eu fui a única. Então, assim, para mim, assim, falo, nossa, a maioria desses estudantes que estão aqui não teve que trabalhar, não teve que limpar a casa para pagar a faculdade. Os pais estão pagando a faculdade. Mas não dão valor. Eles querem ir para a faculdade para farrear. Ah, tô longe dos meus pais, eu vou beber, vou sair, vou aproveitar minha vida. Então, assim, pra ver aquilo para mim, que as pessoas não dão valor no que é dado, para mim é estranho. Então, assim, eu dou valor porque nada foi fácil. E hoje tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu sei que foi muito difícil. Nada foi dado para mim. E assim, muita gente acha, você é médica nos Estados Unidos, você é rica, você ganha muito dinheiro. Eu falo, a gente ganha dinheiro, mas a gente também tem muita conta. Eu acabei de pagar a minha faculdade em 2 meses. Demorei 11 anos para pagar minha faculdade de medicina. Então, assim, não é, você ganha dinheiro, mas você também tem contas para pagar. Então, assim, é difícil, mas a maioria das pessoas, tudo é dado de mão beijada e ainda valor. E principalmente no local onde você mora, né, Sabrina? Que venhamos. Aspen é um dos lugares de pessoas mais ricas. Uhum. Ele não quer dizer que eles moram aí, mas quer dizer que nas pessoas de dinheiro aqui nos Estados Unidos geralmente tem uma casa ou passa verão, o inverno, né? Que é aí que as pessoas não dão valor. Mas é isso que eu admiro eu falo, já falei em outra live, que são como camaleão, a gente se adapta em qualquer lugar, né? E eu gosto demais de ouvir isso. Nossa, eu gosto demais de ouvir isso. E vendo você, porque você é jovem, você é uma menina jovem e respeitada, porque eu estava vendo o seu podcast. Gente, a hora que eu ouvi o seu podcast todo, que eles falaram que eles entrevistam bombeiros, eles entrevistam pessoas da linha de frente. Uhum. Aí, a hora que ele falou assim, você é uma brasileira. Nossa, meu coração. Meu coração ficou assim, meu Deus, como é bom ver nosso povo se sobressaindo em qualquer parte que eles vão. E eu conheço a sua história, eu conheço a sua luta, eu conheço muito de você. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu comecei a chorar, eu confesso pra você. Eu te passo uma mensagem. Eu comecei a chorar, falei, não, gente, é como se fosse a minha filha.
Porque quando a minha filha se formou, foi uma emoção tão grande, e vendo você dos seus sonhos desde criança, e vendo você se realizar, e vendo a mulher que você é hoje, a pessoa, não só a doutora Sabrina, que está lá salvando vidas que estão lá, mas a pessoa que você é hoje, nossa, isso me emocionou assim imensamente. Você sabe que eu torço por você, né? O máximo, né? Você sabe disso. Agradeço muito. Não, nossa, eu sou sua fã número 1. Obrigada. Uma outra coisa que eu te queria saber, Sabrina, durante a pandemia, como foi você estar lá na linha de frente durante a pandemia? Como foi você pegou o Covid? Como foi a cuidar das pessoas? Você viu muitas pessoas perderem a vida? Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua história como médica, como ser humano passando por aquilo. Olha, acho que foi assim os 2 anos mais difíceis da minha carreira, né? Porque a gente, como médico, a gente nunca imagina que a gente passaria por uma coisa assim, principalmente no começo. Gente, eu nunca fui uma pessoa assim de ter ansiedade, de nada, mas eu achei que eu ia pegar Covid, eu ia morrer, eu ia com a minha família. Eu fiquei paranoica com Covid. Então, assim, no hospital eu trocava de roupa, eu saía de lá, eu trocava de roupa, eu chegava na minha garagem, eu tirava tudo. Eu falava pro meu marido, pros meus filhos, não encosta em mim, não encosta em mim. Eu literalmente corria sem roupa da garagem pro banheiro para tomar banho, e tomava banho, lavava o meu cabelo, e eu falava assim, gente do céu, eu vou pegar a doença como morrer, porque não gente ver o tanto de gente que morreu, não era fácil, não foi fácil, época assim muito, muito difícil. Mas assim, né, passamos. Eu consegui ficar 2 anos sem pegar Covid, eu fui pegar agora esse ano, acredite ou não. Nossa! Mas quando saiu a vacina para nós, que estava naquela linha de frente, vendo tanta gente morrer, eu sei que tem gente que não acredita em vacina, mas assim, a diferença para nós foi gritante. Foi assim, o tanto de gente morrendo depois da vacina, assim, a taxa de mortalidade caiu demais. Então, assim, a máscara fez a diferença. Tanto é que esse ano a gente está sofrendo demais, né, minha gente? Porque ninguém está usando máscara. Casos de flu, tá assim, do influenza, tá assim, toda hora criança, os casos de os casos de Covid ainda, né? Graças a Deus agora, pelo menos essa variante não tá matando as pessoas, né? Mas assim, o que a gente viu de gente morrer, tubou de pessoas, a gente chegou a um ponto que nosso hospital não tinha mais ventilador pro tanto de gente entubada. A gente estava pegando os ventiladores das salas de cirurgia. Então, assim, o hospital teve que cancelar as cirurgias. Foi, assim, a época mais difícil da minha carreira. Não foi fácil, mas eu sou muito pró-vacina. Eu acho que assim, tem que vacinar. A vacina fez muita diferença. A máscara fez muita diferença. Eu sei que todo mundo ficou cansado da máscara. Eu passava 12 horas do meu dia, 14 horas do meu dia de máscara. Às vezes 2 máscaras, meu rosto ficava todo marcado. Então, assim, fácil não foi, graças a Deus, eu acho que o pior já passou. Nunca na minha vida imaginei que passaríamos por alguma coisa. Tem umas mensagens que... Tem umas mensagens, as pessoas querem que você responda algumas mensagens, Sabrina. Tô perguntando se você... parar a economia, consegue sobreviver, mas não. Foi assim, para mim foi a época que eu mais trabalhei. Então, assim, o hospital muito, muito cheio. E assim, o mundo parou, mas a gente não podia parar. Eu não tive a opção de não sair de casa. Então essa para mim era a pior parte, que eu falava assim, gente, mas não é fair, porque que eu tenho que ir para lá, me expor a minha família, e as outras pessoas têm a opção de ficar dentro de casa. Então assim, foi frustrante, não ficamos ricos. Infelizmente, não ficamos ricos. Quem está falando aqui, médicos e enfermeiros, a gente
não ganhou mais por isso, o hospital não ganhou mais por isso. Então, assim, eu sei que tem gente que acha que quanto mais pessoas diagnosticadas com Covid, mais dinheiro os médicos ganham. Meu salário é por hora, então se eu estivesse lá atendendo um paciente por hora ou 10 por hora, meu salário não muda. Eu não ganho mais por atender mais pessoas, por atender Covid. Então, assim, não foi fácil. Ainda eu tivesse ficado rica com Covid, mas não fiquei. Não fiquei Sabrina, rica. e foi uma época que você estava com criança, você tem babies, né? Os seus filhos estavam muito. Ai, meu Deus, o volume. O que está acontecendo no volume, Sabrina? O pessoal tá doido para saber sobre a sua história. E não sei porquê, mas... O volume tá baixo? Deixa eu tentar aumentar o meu. Deixa eu ver se o meu vai. Não, gente, o meu tá no máximo. Mas vamos aí. Sabrina, então foi uma época que você tinha baby, né? Que você falou que você ficou meia doida com isso. Mas você falou uma coisa, Sabrina, que eu até tenho curiosidade em saber. Você falava assim, mas por que eu tenho que sair? Uhum. Foi complicado porque foi quando aconteceu o Covid, né? Infelizmente, era a época que você estava na linha de frente e foi uma profissão que você escolheu para a vida, né? Uhum. Graças a Deus não aconteceu nada, você não levou o Covid para dentro de casa, porque durante o período do Covid, do forte, ninguém teve Covid na sua casa, teve? Não, nós vamos ter esse ano agora, que acho que meus filhos pegaram na escola, né, porque já não estava usando máscara mais, mas naquela época a gente não pegou, graças a Deus. Alguém falou aqui que eu falei que trabalhava mais, mas assim, não era mais horas, eu trabalhei mais, porque assim, a gente estava o hospital sempre cheio. Então, assim, meu salário é por hora. Então, igual eu falei, se eu atendo um paciente ou se eu atendo 10 por hora, eu não ganho a mais por isso, mas foi muito estressante pelo número de pacientes que a gente tinha que atender durante o meu plantão. Então, assim, eu não ganhei mais durante a pandemia, só trabalhei mais porque a gente tinha que atender muito mais pacientes durante o plantão. Mas é igual eu tô falando, eu não ganho por paciente, eu ganho por hora. Aqui o nosso trabalho trabalha por hora. Tem alguém perguntando, lembrando que muitas pessoas nos Estados Unidos, como no Brasil, não conseguiram sobreviver, né? Graças à ajuda dos médicos, né? Vocês foram os anjos da humanidade na época, né? Porque, gente, uma coisa assim que nunca ninguém conseguiu imaginar que fosse passar por uma situação como essa, né? Uhum. Ninguém, a gente nunca imaginou. Nunca pensou que ia passar por tudo isso. Mas eu estava lendo, não sei onde eu li que há 100 anos atrás aconteceu isso, mas foi com a gripe, né? Que teve um país que a gripe atingiu muito, que eles também tiveram que usar máscara, né? Uhum. Mas hoje, infelizmente, colega, foi a sua vez de participar e como você salvou vidas, né? Você fez a diferença. Daqui uns anos, vai estar lá nos livros da história, vai estar lá o que a doutora Sabrina Adams salvou muita vida. Eu me lembro que eu conversei com você numa data e você falou, eu perguntei como que estava a situação do hospital. Você falou assim que naquele dia você tinha voltado para casa e que você tinha morrido um velhinho nas suas mãos lá. Nossa, eu fiquei pensando aquilo, falei, gente do céu, como é para vocês, médicos da linha de frente, como que vocês agem com isso? Como que você vê uma pessoa morrendo? Vocês é muito treinado para isso, né? Porque eu acho que se fosse comigo, eu entrava em pânico, eu chorava, eu desesperava. Mas vocês agem profissionalmente. Como que é esse treinamento? Como que vocês se tornam essa pessoa que consegue agir, trabalhar com a morte? É uma coisa, assim, que a gente tem que aprender a separar, né? A gente fala que é tipo um detachment. Você não pode ficar apegada, né, ao paciente. Infelizmente,
é o nosso trabalho, né? A gente faz de assim, possível que a gente está ao nosso alcance, né? Para salvar a pessoa, mas infelizmente tem casos que não dá, né? Então, assim, é difícil, mas você meio que. Como é que fala? Ai, não sei falar essa palavra. Você tem que, tipo, pôr numa outra gavetinha no cérebro, né? Como se bola para frente, o próximo paciente não tem nada a ver com ele. Então, assim, ele tá esperando que você tenha o melhor. Então, assim, tem essas coisas as pessoas é meio difícil de entender, né? Igual, às vezes, eu saio de um paciente que acabou de perder a vida e entro num quarto que tá um paciente reclamando que ele estava esperando demais para ver o médico. Eu não posso chegar para ele e falar, olha, ela precisava de mim mais que você. Então, essa parte é meio complicada, mas a gente aprende a separar. Mas isso não você sai de deixa um quarto, de... shake it off e vai pro próximo. Mas você não pode se apegar, né, ao paciente, infelizmente. Para mim, ainda o mais difícil são crianças. Esse é impossível. É impossível você não sofrer, você não se colocar no lugar daquela mãe, daquele pai. Para mim, essa é a parte mais difícil, são as crianças. Nossa, porque eu... Essa é difícil. Independente, tipo, você falou, a gente consegue... É lógico, vocês têm anos de treinamento, porque para vocês fazerem a faculdade de medicina, eu sei que você estudou, são 11 anos, né? O total. 12. Gente, eu não consigo imaginar. Então, vocês têm todo um treinamento para passar por isso. Mas isso não deixa de, quando isso acontece, principalmente na época da pandemia, quando isso acontece, vocês devem voltar para casa arrasado, não deve? Uhum. É difícil. Essa é a parte que demora, como se diz. Você tem que realmente processar tudo que você fez. Uma pessoa está falando aqui, mas não existe uma classificação de risco e prioridade? Claro que existe. Tem todo um sistema de triagem, né, que são feitos pelas enfermeiras, mas, assim, tem as pessoas, quando você está lá como paciente, você acha que você é a prioridade. Então, é difícil das pessoas, às vezes, entender que, eu tô aqui por causa de uma gripe, eu quero ser atendida antes de uma pessoa que está tendo um infarto. Mas o pessoal aqui é muito entitled, né? Vamos supor, eles vão para emergência e quer ser atendido no mesmo minuto que eles chegam lá. E não é bem assim, né? Tem todo o sistema de triagem, você tem que atender os mais doentes, é o jeito que funciona, mas assim, é difícil para mim, porque eu não posso chegar lá e falar assim, tem alguém mais doente que você, porque para eles acham que eles chegam na emergência, eles são a prioridade na frente de todo mundo. Então, é um jogo de cintura, né? A gente tem que explicar, tem que claro, a gente está lá para atender todo mundo, mas igual na emergência que eu trabalho, quando eu trabalho sou só eu, não tem outro médico. Então, às vezes, assim, tem 6 enfermeiras e um médico. Então, assim, eu tenho que fazer todo esse sistema de triagem e atender na ordem dos mais doentes para os menos doentes, né? Então, mas às vezes é bem difícil para as pessoas entenderem isso. Então, não, mas eu agora vou falar como quando eu vou na emergência. Todo mundo tem realmente esse pensamento. Gente, mas eu tô aqui, eu tô com dor, o povo não me atende. Então, a gente não sabe o que está por trás, né, dos bastidores. Exatamente. Porque realmente chega pessoas com vários tipos de problemas. Às vezes o seu é tão pequeno, né, que é uma dor, sei lá. Porque às vezes que eu já fui na emergência, geralmente foi dor de cabeça. Eu me lembro uma vez que eu estava cozinhando, caiu água quente no meu pé. E eu estava de meia, porque estava muito frio, eu puxei a meia de uma vez. Aí foi a pé, foi com tudo. Nossa, a dor é muito Nossa, doeu tanto, que eu cheguei lá, mas graças a Deus eles me atenderam rápido e eles tiveram que me dar morfina. Uma só injeção não valeu.
teve que dar 2 injeções, mas acho que foi a vez mais drástica que eu fui parar na emergência, mas anyway, de todo jeito a gente pensa que você é o mais importante, então você lá atrás é bem mais complicado. Ah, eu não consigo, olha, eu vou te falar a verdade, eu não serviria para ser médica. Jamais serviria para ser médica. Tem alguém fazendo outra pergunta para você? É bem difícil. Para esclarecer isso para a população, é muito difícil. Porque, assim, a maioria do pessoal... Aqui onde eu moro, o hospital é muito pequeno. A gente foi abrir um urgent care aqui na cidade. Não tem nenhum ano que nosso urgent care abriu. E mesmo assim, o horário é muito limitado. Então, assim, as pessoas que trabalham durante o dia não querem tirar o dia de folga para ir no médico, né? No primary care deles. Então, assim, à noite, o que eu atendo de criança não é brincadeira, que os pais chegam em casa, a criança está doente e vai para emergência. E, assim, a maioria tem Medicare ou Medicaid, então, assim, eles não pagam para ir para emergência. Então, assim, na cabeça deles, eles não pensam, né? Ah, eu vou para emergência por uma gripe ou por... Assim, para falar a verdade, acho que 70% dos pacientes que eu atendo não precisariam estar. Mas Sério? O problema é o sistema todo que é muito errado, né? É muito difícil. Assim, o acesso ao primary care é muito difícil. Então, assim, o acesso ao seguro de saúde é muito difícil. Eu sei que os brasileiros aqui que chegam, né, para ter um seguro de saúde é muito caro. E a medicina aqui é cara. Você vai numa emergência, assim, o preço que é cobrado, se você não tem um seguro, é assim, é exorbitante, mas é um problema todo. O problema da saúde nos Estados Unidos é muito grande. Então, assim, quem sou eu para resolver? A gente tenta educar as pessoas, mas é complicado. É bem maior do que qualquer coisa que a gente poderia fazer. É um sistema em todo que é muito errado, é muito caro. A medicina aqui é caríssima. Mas é o que é, né? É o que temos e para mudar é meio difícil. Tem alguém fazendo outra pergunta, mas vejo que as coisas são mais claras. Onde devo ir em caso de ter uma dor de cabeça ou no caso do infarto? Essa pergunta também eu gostaria de falar com você. Hoje em dia tem essas mini clinic, né? Essas clínicas que é mais rápida. E eu tenho isso, eu não sei, aqui na nossa área está funcionando bastante. Então, tirou muito caso do hospital de emergência. Eu acho que tirou muito, acho que aliviou. Aonde você mora? Não, a gente não tem um medical clinic. A gente tem um urgent care, né? Que é aqui, o hospital mesmo que eu trabalho. Você chega na triagem lá da emergência, só que é o paciente que tem que decidir se quer ir para emergência ou se quer ir para o urgent care. A gente tem, tipo, as condições, né? Igual uma pessoa com dor no peito nunca vai ser atendida no urgent care. Porque um caso de um infarto ou uma dor no peito sempre é uma emergência. A gente sempre prioriza quem está com dor no peito exatamente por causa dos infartos, né? Porque a gente tem 30 minutos para atender o paciente. Se é um infarto, a pessoa está na sala de cateterismo, né? Então a gente tem todo um protocolo que tem na emergência, que, assim, quem tá com dor no peito praticamente passa na frente de qualquer outra pessoa, né? Por causa dessas benchmarks que a gente tem de horários, de cumprir todo um protocolo que tem aqui. E essa é uma diferença muito grande do Brasil, né? Eu acho que, assim, no Brasil, claro que tem a saúde pública, tem o SUS, mas o pessoal sofre um pouco, né? Eu tive um tio mesmo que teve um derrame, demorou 2 dias para ele fazer uma tomografia, 2 dias. Aqui você chega com qualquer como é que fala? Sintoma de derrame,
você vai estar num CAT scan em 15 minutos, 10 minutos. Então, assim, a medicina daqui é cara, mas é uma medicina que você não tem que esperar, né? Você não vai esperar para fazer um exame, vai Não, esperar. isso aconteceu com a minha mãe. Ela veio nos visitar. Aí a gente foi no Walmart. Ela teve um infarto dentro do Walmart. Uhum. Aí a ambulância, chamaram a ambulância. Ela foi atendida muito rápido, levaram ela, né? Foi atendida muito rápido, graças a isso ela já tinha completamente parado, né, o coração. Aí eles atenderam, não perguntaram se ela tinha plano de saúde, não me perguntou nada. Eles atenderam ela, mas quando ela foi embora, eu fiquei com um bill de $22 mil. Uhum. Imagino. Não, eu não consigo entender o porquê que a medicina aqui é cara, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas também aqui tem o Free Care. Eu não sei se vocês têm o Free Care. Não, aqui no Colorado. Tá. Tem o Medicare, né? Mas não é mais para criança. O Free Care, tipo, você, graças a Deus, o Massachusetts é um dos estados melhores para a saúde. Eu não sei se você já sabe disso. Uhum, tem o Mass tem o Mass Health, que foi isso. Aí eu apliquei o Free Care, que inclusive a assistente social de dentro do hospital, né, me chamou, eu não paguei um centavo. Não paguei um centavo. Porque o governo tem uma verba para isso, né? O governo tem uma verba para as pessoas que não têm condições de pagar, e no caso a minha mãe era turista, ela veio e ficou só um tempo aqui, né? E foi embora, mas graças a Deus eu não paguei um centavo por isso, mas o atendimento foi excelente, foi maravilhoso. Então, tem o problema de você esperar um pouco mais para ser atendido na emergência? Tem. Mas é aquilo que eu acabei de falar, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. É lógico. Por que o povo não me atende? Por que eu estou demorando, está demorando muito? Então, o seu problema, na verdade, sempre é o maior, né? Você sempre se põe no lugar que o seu problema é o maior. Você não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu te fiz aquela pergunta. É difícil, eu acho que deve ser terrível mesmo quando vocês acabam perdendo uma vida. Eu também penso assim, eu de fora, não sou médico, mas eu penso assim, que quando uma pessoa mais velha morre, ela já viveu, às vezes ela está doente, mas uma criança perder a vida e vocês assim não poder fazer nada, deve ser muito frustrante, né? Eu tô vendo uma pessoa falar, claro que no Brasil tem médicos excelentes, eu tenho 90% dos meus amigos no Brasil são médicos, então assim, eu acho que no Brasil, a medicina é avançada, mas assim, eu acho que a parte do SUS dá ainda a dever no Brasil. Porque para quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde, você tem acesso a médicos. Iria no Brasil, já fui no Brasil, operei no Brasil, então confio nos médicos do Brasil. Eu só acho que assim, no SUS ainda dá muito a dever. Claro, eu não moro aí, já tem 22 anos que eu não moro no Brasil, então eu não sei como é toda a situação. Mas, assim, tanto aí como aqui, temos médicos excelentes, mas também temos médicos ruins. Nos Estados Unidos, a gente tem médicos ruins também. Então, é uma coisa difícil. Claro que a gente faz o melhor para... A gente estuda, a gente faz residência, a gente dá sempre o melhor. E aqui nos Estados Unidos é uma medicina mais defensiva, né? Por causa dos processos. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum processo contra mim, mas é sempre uma medicina, ela é bem mais defensiva do que a medicina do Brasil. Porque no Brasil, para você processar um médico, o médico tem que ter feito algo muito, muito errado. Aqui, qualquer coisinha, o pessoal reclama. Então, assim, a gente pratica uma medicina mais defensiva aqui nos Estados Unidos comparada com o Brasil, mas, como se diz, nunca fui médica no Brasil, nunca trabalhei no Brasil, então eu não posso falar pelas coisas que se passam no Brasil. Então, eu posso falar pelo que eu sei aqui do meu hospital, não posso falar pelo Brasil, então...
deixa eu falar pelo um que eu sei. Deixa eu falar um pouquinho, conhecendo os dois lados, a diferença dos médicos aqui com os médicos no Brasil. Como você falou, aqui tudo tem processo. Tudo tem processo, eles têm muito medo. Aqui existe a tecnologia daqui, comparada do Brasil, é anos-luzes de diferença. Então, o que que acontece? Mas os médicos do Brasil, eu acho os médicos do Brasil excelentes, mas eles não têm, às vezes, as mesmas condições que vocês têm aqui. Porque, como você acabou de, você falou, você, às vezes, no seu turno da noite, trabalhando, você é a única médica. Então, também eu vou te fazer essa pergunta antes de fazer essa outra pergunta. Então, você teve que estudar mais. Então, você sabe de todas as áreas, não é isso? Você sabe. A gente sabe, assim, um pouquinho de tudo, né? A emergência aqui, assim, claro que a gente tem especialistas ao nosso alcance. Aqui o nosso hospital ainda é pequeno, mas a gente tem bastante especialistas para o pessoal ter uma noção. Eu moro numa cidade de 10 mil habitantes. No Brasil seria uma roça, né? Uma cidadezinha de interior, assim, muito, muito pequenininha. 10 mil habitantes não é nada. Eu moro numa cidade que são 10 mil habitantes. E, assim, o nosso hospital tem muitos especialistas que no Brasil, uma cidade de 10 mil habitantes, nunca teria. Aqui a gente tem 5 cirurgiões ortopédicos, a gente tem médico do spine, a gente tem cirurgião plástico, a gente tem neurologista, a gente tem gastroenterologista, a gente tem o ENT, né? Nem sei falar essa palavra em português. É do ouvido, da garganta e do nariz. Então, assim, para uma cidade de 10 mil habitantes, para a gente ter o que a gente tem, é bem mais avançado do que seria no Brasil uma cidade de 10 mil habitantes. Eu garanto que numa cidade de 10 mil habitantes no Brasil tem o que a gente tem. Então, assim, e a gente tem essa oportunidade de oferecer isso para os moradores daqui, né, que a maioria não precisa ir para a cidade grande, né, não precisa ir para a capital, porque a gente pode oferecer esse atendimento. Claro que tem os casos grandes, né? Os traumas muito grandes, sempre tem que ir para a capital. Tem casos pediátricos que tem que ir para a capital. Para vocês terem uma noção, eu estou a 3 horas da capital. Então, assim, é longe, é complicado, é cheio de montanha, às vezes não tem como. O helicóptero não vai por causa da neve, a ambulância não vai porque a estrada está fechada. Então, assim, é complicado, mas eu escolhi trabalhar numa cidade pequena e é o que é. A gente tem as limitações, mas tem as áreas boas, né? Eu adoro morar aqui, eu adoro que meus filhos podem brincar na rua, sem preocupar com o carro que vai passar. Então, assim, é um trade-off. Aí, continuando a falar para você, então, a diferença que eu acho do Brasil é que eu estou te falando, é que você estava falando do SUS. Realmente vocês têm um hospital pequeno, mas é que você falou a quantidade de serviços que vocês podem oferecer nesse hospital. Então, é muito bom, mas os médicos do Brasil não são todos os lugares. Eu admiro, eu gosto. Eu vou para o Brasil sempre que eu preciso de fazer algum tratamento, eu vou para o Brasil. Então, eu vou no Brasil praticamente uma vez no ano, então eu chego lá, faço todo o meu check-up, faço tudo. Inclusive a cirurgia plástica no Brasil, todos brasileiros e todos americanos que conhecem saem daqui para ir para o Brasil para cirurgia plástica. Então, são médicos assim maravilhosos, mas é que eu estou te falando, o acesso são para poucos esses médicos, porque existe postos de saúde no Brasil que às vezes os médicos nem aparecem lá. Hoje em dia já melhorou muito. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, a diferença que eu vejo dos médicos aqui, vocês têm tudo do bom e do melhor para trabalhar. Essa é a vantagem. Muita vantagem. E os médicos bons no Brasil, eles têm que ser muito bons, porque eles não têm o que vocês têm aqui para oferecer. Então, eu vejo muito essa diferença.
entendeu? Eu tenho o meu médico de família aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu tenho meu médico de família, mas todas as vezes que eu vou no Brasil, eu prefiro no médico lá, porque eu também, eu não sei se é porque eu prefiro falar na minha língua, porque não são todas as coisas que eu entendo que eles falam. Porque eu não tenho esse inglês 100% que vocês têm hoje. O inglês que eu tenho é o inglês que eu aprendi no dia a dia. Então, eu estou te falando, na minha área de limpeza, eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei discutir um processo de limpeza, mas eu não sei nem nome de doença nenhuma, eu só sei dor de cabeça. Eu só sei que, como eu falei, que eu não sei o resto, eu não sei chegar lá e falar o que eu estou sentindo. Mas eu prefiro falar na minha língua. Então, eu sou uma das pessoas que, graças a Deus, eu tenho oportunidade no Brasil e fazer esse tipo de tratamento. Eu acho que a maioria dos brasileiros que têm a oportunidade, eles preferem falar mais pela língua. E na sua região, Sabrina, você atende brasileiro? Tem brasileiros aí? Ou Muito você... pouco. Aqui muito onde pouco. eu moro são muito. Acho que eu conto no dedo das pessoas que eu atendi no hospital em português. Mas é uma população hispana muito grande. Então, eu falo espanhol, né? Eu falo espanhol, português e inglês. Então, e a gente vê o tanto que é confortante quando chega uma família que só fala espanhol. Quando eu chego para atendê-los e falo, não, eu hablo espanhol também, é muito... Assim, você vê que a pessoa, até assim, né? Nossa, graças a Deus, alguém fala minha língua. Faz muita diferença você entender e ser entendido. Tanto é que quando as enfermeiras vão lá que a gente tem um sistema de translation, né? De tradução, elas não conseguem obter nem, assim, a metade do que eu consigo com os pacientes falando espanhol. Elas falam, não, mas como que você conseguiu tudo isso? Eu estava falando pelo tradutor. Mas, assim, eu acho que a pessoa baixa a guarda, né? Se sente bem mais confortável. Não, falar nessa língua é a melhor falar com coisa. uma pessoa que fala a língua, né? Faz muita diferença. Então, assim, o espanhol também foi... Eu aprendi o espanhol quando eu estava na residência. De só escutar mesmo. Nunca fiz uma aula formal, mas, assim, eu falo espanhol o suficiente que todos os pacientes me entendem, eu entendo o que estão falando. Claro que não é perfeito igual o português ou o inglês, né? Mas, assim, eu falo o suficiente para que as pessoas se sentem confortáveis, que faz muita diferença você falar a língua igual você está falando. Eu vou para o pedaço, eu falo com os médicos não, eu prefiro. É muita diferença. Não, é muito bem confortante. Mas Sabrina, eu tô, tipo assim, durante toda essa live, eu tô... É que eu tô te falando, eu admiro demais, demais, demais a capacidade da comunidade brasileira, nós brasileiros, e tô vendo que para você, como você tinha uma classe de 250 pessoas, você foi formada com honra, então para você, em toda essa jornada, todas que nós falamos até agora, as coisas foram, você teve que praticamente ser double. Você tinha que ser a melhor, você não sabia a língua praticamente, você tinha que estudar à noite, ser house cleaning durante o dia, horas vagas, ser babysitting. Então, nada para você foi fácil. Então, de umas pessoas que estavam lá, dos americanos que estavam lá, tipo, você tinha que tentar ser melhor do que eles em tudo. Exatamente. Só que, assim, eu acho que o pessoal aqui valoriza muito isso. Quando eu fui fazer a entrevista para a faculdade de medicina, quando eu fui fazer a entrevista para a faculdade de medicina, que não é fácil, a faculdade de medicina aqui é igual no Brasil, é muito competitiva, só que o processo é bem diferente, né? Não é só notas, é uma entrevista, então todo o seu trabalho extracurricular conta muito. Tanto é que eu fiz minha entrevista numa quinta-feira, na segunda-feira eles me ligaram me oferecendo a vaga na faculdade que eu queria. Eu até cancelei minhas outras entrevistas. Então, assim, eu acho que eles dão valor muito nisso, né? Eles veem que a pessoa tá se esforçando. Eles deram muito valor, que eu cheguei aqui sem falar a língua.
e num prazo assim de 4 anos eu consegui me formar, eu consegui ser uma boa aluna. E na faculdade mesmo eu fazia várias outras coisas. Eu era voluntária numa clínica de medicina, eu era voluntária no hospital da cidade. Eu trabalhei numa clínica que fazia muita pesquisa do sono. Então, assim, eu passava a noite inteira fazendo os estudos do sono. E, assim, ralei muito, mas aqui eu acho que o pessoal dá muito valor nisso. Tanto no meu trabalho, assim, quem conhece a minha história, eles dão muito valor, né, no que a gente faz, no que a gente fez. Então, assim, é um trabalho que ele é, como que fala? Reconhecido. E o pessoal aqui reconhece muito Não, o quem americano, faz ele isso. Para eles, assim, é muito orgulho. Porque, assim, a maioria dos americanos, eles sabem que não vão fazer esse tipo de coisa. Então, o valor que eles dão é muito grande. não, mas isso, graças a Deus, os americanos sabem reconhecer. Sabem reconhecer o nosso esforço. Porque você tem que tentar ser melhor o dobro. Se eles fazem, você tem que fazer melhor. Olha o fato de você falar o espanhol, você aprendeu sozinha, porque você viu que você tinha que se destacar de alguma forma. Exatamente. No podcast que eu assisti sobre você, eles falam que te admira muito, né? Admira muito o teu trabalho, que gostam de estar perto de você, gosta de trabalhar com você, porque é sinal que você mostra respeito, que você é boa no que faz. Eu acho, né? Mas assim... Não. Você é boa no que você faz. Então, por isso você destacou. Você tá aí, você superou, você realizou o seu sonho, que não é fácil, que nem eu te falei. Eu participei de uma entrevista, eles me perguntaram qual que foi a dificuldade. Gente, a língua é a barreira maior que existe no universo. Porque a maior das vezes, quando uma pessoa fala com você, que você vai no Brasil, a pessoa fala, eu quero ir embora, eu quero ir para os Estados Unidos. Só que quando a pessoa está lá no Brasil, ela não tem noção. Eu acredito que não tem noção realmente a dificuldade da língua. É ainda muito mais grande. quando você é mais velha. Eu vim para cá, eu tinha 20 anos, assim. Nunca. Queira ou não, a fase de desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente, já tinha passado. Fácil não foi, eu ainda, como se diz, eu aprendo algo novo todos os dias. Eu Mas sempre hoje é mais falo, olha, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrige. Tanto é que a maioria do pessoal que, quando eu tô conversando, ninguém acha assim, né? Ah, você é de outro país, porque eu realmente, eu trabalhei muito para não ter sotaque, porque era uma coisa que para mim era importante. Né? Tem pessoas que para eles não é importante, mas para mim era importante falar o inglês certo, falar. E a medicina em si é uma outra língua, né? Tanto é que eu não daria conta de ser médica no Brasil, porque toda a medicina eu aprendi e eu aprendi inglês, né? Então, às vezes eu converso com os meus amigos em português. Gente, eu não sei nem o nome de doença em português, mas porque todo o meu treinamento foi aqui, né? Eu não daria conta de ser médica no Brasil. Tanto por causa da linguagem, né? Porque realmente é uma outra linguagem que a gente aprende. Mas esse é o segredo da vida. É você poder transformar, realizar e vencer. Foi isso que você fez a sua vida inteira. Então, não importa, você saiu, você soube, você aprendeu. E nossa, gente, eu admiro. Então, esse é o intuito da gente, Sabrina, desse canal, é mostrar histórias de vida. Porque essa sua história, ela pode servir de lição, servir de inspiração para outras pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas têm um sonho, mas eu não vou conseguir. Às vezes pode achar que não consegue, mas, gente, sonhos são feitos para se realizar, não é isso? Então, nossa, eu tive tantas pessoas, mas foram poucas não, que falou que eu nunca ia conseguir. Então, assim, eu acho que, assim, tudo que a gente quer, se você batalhar, a gente consegue. Claro que eu queria mudar o mundo, né? Mas
assim, tudo ao nosso poder, assim, quando você trabalha, Sabrina, você faz as coisas com amor, faz com dedicação, as coisas acontecem. Assim, eu queria muito fazer residência onde eu fiz, que é uma das residências mais difíceis de passar no país. É a número 1 ou número 2 do país. Então, assim, eu achava que, nossa, eu nunca vou conseguir ficar aqui, conseguir vir para o hospital que eu sempre quis vir. E assim, as coisas para mim aqui deram muito certo. Foi de mão beijada? De jeito nenhum. Claro que eu ralei e ralo até hoje. Eu passo 14 horas no hospital. Então, assim, é fácil? Não. Mas quando a gente faz com amor, faz com dedicação, eu tenho muita gratidão por estar onde eu estou hoje. Igual eu falei no meu podcast, é uma das coisas que eu tento lembrar todos os dias indo para o trabalho. Lembrar o tanto que eu batalhei para chegar onde eu cheguei, para não perder a motivação, porque o nosso trabalho é muito difícil. Os médicos estão ficando muito burnout, né? Que eles falam, não sei a palavra em português, mas assim, é difícil, é muita coisa que a gente dá. Então, assim, tem médicos que estão desistindo da carreira por não dar conta mesmo, né? Então, fala, não, isso não é para mim, isso não dou conta, tá acabando com a minha vida. Suicídio em médicos é um dos mais altos aqui do país. Emergência, entre os médicos, emergência e anestesia são as duas especialidades mais altas com taxa de suicídio entre os médicos. Então, assim, não é fácil, não é fácil, mas eu tento lembrar todos os dias que quando eu estou indo para o trabalho, tanto que eu batalhei para chegar aqui e sou muito feliz no que eu faço, sou muito feliz em poder ajudar as pessoas, sou muito feliz em ter o trabalho que eu tenho e poder fazer o que eu faço. Então, assim, nossa, que lindo. Foi fácil chegar aqui, mas é muito gratificante. Então, eu tenho sempre ser grata a tudo, todo o meu caminho, toda a minha jornada, para nunca perder, né, o amor pelo que eu sempre tive amor em fazer, porque às vezes não é fácil não, né, a gente tem uns pacientes que, como se diz, acaba com você, mas você tem que levantar a cabeça e lembrar do seu propósito. Mas, Sabrina, a gente, tipo, a diferença do nosso trabalho, eu trabalho com limpeza, você é médico. Mas eu costumo falar para as meninas que trabalham comigo que não importa o que você vai fazer, você tem que fazer o seu melhor. Exatamente. Não importa se você está limpando uma privada ou se você está hoje na posição que você teve. Quantas e quantas vezes você estava lá limpando privada e pensando, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Eu costumo falar para as minhas meninas, essas meninas que trabalham comigo, eu falo, gente, hoje vocês chegaram na limpeza e graças a Deus por ter a limpeza, porque é a porta de entrada de todo mundo aqui nos Estados Unidos. Porque muitas das vezes você conhece pessoas que tinham um excelente cargo no Brasil, eles vieram para cá, tem que começar na limpeza. Não importa qual cargo que você tem no Brasil. Graças a Deus por ter pessoas como eu que possa oferecer trabalho para outras pessoas que chegam aqui. Uma outra pergunta que foi feita para mim, por que eu comecei a ter essa rede social? Porque eu decidi fazer isso, eu respondi, porque às vezes eu não quero que as pessoas que estão chegando agora passem pelo que eu passei. Você está entendendo? Se eu posso ajudar, por que não? Exatamente. Se eu posso, se alguém me liga hoje, Cida, eu não sei procurar um médico, eu não sei, você pode traduzir, pode fazer alguma coisa para mim, por que eu não fazer isso? Porque na época que eu cheguei, eu não tinha quem fizesse isso para mim. Então, o que eu passei no passado, eu não desejo para ninguém. Então, se eu posso facilitar a vida de alguém, por que não fazer? Exatamente. Entendeu? Então, não importa, que eu falo para elas, a hora que vocês chegam aqui, que vocês estão limpando, daqui a um tempo, quem sabe o futuro de vocês, o que vocês querem fazer? Vocês têm a vida inteira, vocês têm um caminho, mas vocês precisam
de ganhar dinheiro. E a limpeza, querendo ou não, tirando, lógico, a posição que você está hoje, a posição de várias pessoas, que eu já falei com pessoas aqui que hoje têm a sua própria clínica de estética. Uhum. Eu falei com um rapaz na semana atrasada. Ele chegou aqui, ele era formado no Brasil, de administrador, trabalhava para Johnson & Johnson muitos anos. Hoje ele trabalha, ele veio para cá, ele foi limpar a privada. Hoje ele tem uma companhia de limpeza, ele trabalha só na área comercial. Ele emprega 55 pessoas. Pensa, você ser provedor de 55 pessoas. Ele falou, eu não tenho vergonha de falar que eu limpo privada. Uhum. Entendeu? Então, você limpou privada. Então, qualquer pessoa que chega aqui hoje tem a mesma oportunidade que você teve, basta querer. Eu costumo falar para o Clay, eu costumo falar para as pessoas, querer é poder, basta você. Não é verdade? Então, esse é o intuito de falar. A sua história é linda, maravilhosa. O dia que eu pedi para você participar, que você aceitou, eu falei, ai, graças a Deus. Ai, vai ser ótimo falar da sua história para as pessoas. Então, olha, amiga, você acredita que nós já estamos falando há 1h13? O tempo passa, mas foi um bate-papo maravilhoso. Eu já conheço um pouco a sua história, que eu já te falei, sou sua fã número 1. Adoro você. Ai, meu Deus Você sabe do céu. o tanto que eu gosto de você também, da sua família. A sua mãe não pode só ficar com ciúme. Gente, eu vou só explicar para vocês. A Sabrina, ela é prima do meu esposo. Eu conheço ela desde com 5 anos, 2 anos de idade, 5, não sei, de entre 2 a 5 anos foi que eu te conheci. Então eu conheço a história da Sabrina desde que ela sonhava, ela sempre pequenininha, ela queria ser médica. Então eu acompanhei toda a história da Sabrina desde do Brasil, depois a gente mudou. Mas a gente está sempre em contato. Então, por isso eu tenho essa admiração por você, porque eu conheço a sua história, sei das suas histórias, como eu passei a ter admiração por pessoas também que já vieram aqui também, que eu não conhecia a história, que eu passei a conhecer a história. Então, eu acho que essa porta aberta para os brasileiros, então, se tornou uma coisa muito importante, porque quantas pessoas que estão lá no Brasil que têm, às vezes, o mesmo sonho que você tem. Exatamente. E acha que nunca seria possível. Mas é possível ter pessoas, escutar de pessoas que passaram. Não, é maravilhoso você poder. Você falando, o trabalho que você faz com esse Instagram, a informação que você dissemina para a comunidade brasileira é importantíssimo. Na nossa época não existia isso. 20 anos atrás, você não tinha quem recorrer, você não tinha uma pessoa com experiência para te guiar, para te dar dicas. Então, assim, o trabalho que você faz é muito importante. Eu sei que o pessoal deve ser muito grato, né, por isso, porque ter uma pessoa que já passou por tudo e venceu e batalhou e que ajuda tantas pessoas, isso é muito importante. E também que dispõe, né, do meu tempo, porque, tipo, eu disponho do meu tempo, eu não ganho nada com isso. Meu único intuito é passar informações, dividir experiências, mas graças a Deus está dando certo. Como alguém falou ali que eu faço a diferença para várias pessoas do Brasil. Então, o que eu quis passar, Sabrina, foi a realidade. Você está entendendo? Não adianta as pessoas pensarem assim, eu vou para o Brasil, a minha vida vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Você vai ter batalhas, você vai ter que lutar muito por que você quer, mas você consegue. Exatamente. Olha, eu vou te falar só de uma menina que passou o Natal com a gente. Ela até veio, tá na casa de um pessoal que trabalha comigo, da minha sobrinha. Ela veio com visto para um ano. Ela é formada em gastronomia. Então, ela vai estudar em Boston. Ela já veio com visto por 12 meses para fazer em Boston, para trabalhar num restaurante em Boston. Então, ela tá correndo atrás do sonho dela. Ela estudou em Goiânia também. Agora conseguiu essa oportunidade, vai estar fazendo intercâmbio por um ano aqui. Que bom, né? Olha aí. Tá entendendo? Então é uma garota jovem também que está correndo atrás dos sonhos dela. Então são pessoas que você tem que admirar, né? Dar palma para ela e torcer para que dê certo.
E é o tipo de coisa que você tem que incentivar, né? Não é falar, você não vai dar conta, você não vai conseguir. A gente tem que ter pessoas para nos elevar, não para puxar para baixo, né? Porque eu Não, tive muitas exatamente. pessoas que me falaram que eu não ia conseguir. Mas, assim, graças a Deus, eu não deixei isso me afetar, né? Mas, assim, ser o tipo de pessoa que eleva as outras, que ajuda, que incentiva, é muito importante. Então, assim, Não, é verdade. faz muita diferença. Você Então, escutar de uma pessoa, nossa, você é merecedora, você batalhou, você chegou onde você queria chegar. É assim, é muita diferença. Faz muita diferença para a pessoa escutar isso. não, Ao completamente. invés de Você, fazer, por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Ou você não vai conseguir. Então, assim, o mundo está muito cheio de pessoas pessimistas e negativas, né? Que puxa para baixo. A gente precisa de mais pessoas como você que incentiva, que ajuda, que eu acho que faz muita diferença. não existe a palavra impossível para mim. Nunca existiu. Eu acho que eu já falei essa frase aqui antes, eu acho que a minha frase de vida é essa: querer é poder. Uhum. Então, essa é a minha frase de vida. Então, não existe o impossível para mim. Eu não acho que tem alguém melhor do que eu ou alguém pior do que eu. Exatamente. Então, eu acho que todos nós somos capazes. Lógico, hoje eu não tenho a oportunidade, muitas vezes, de uma pessoa mais jovem, porque eu já não sou tão jovem, você está entendendo? Mas todas as oportunidades que eu tive até hoje, eu agarrei e agarrei com muita força e muita determinação. Uhum. Graças a Deus. Olha, que eu estou te falando, eu comecei com esse canal tem 5 meses. Uhum. Hoje a gente já está quase a 16 mil seguidores. Pois então não é uma. Olha que maravilha. Entendeu? Então a gente está vendo que está fazendo diferença. E eu quero fazer diferença. Eu quero fazer a diferença que eu estou te falando. Se eu posso ajudar, por que não? Uhum. Então, esse é o meu objetivo. Realmente eu vou seguir com isso, eu não ganho nada para isso, simplesmente experiência e admiração pelas pessoas que eu falo todas as vezes. Eu admiro cada uma delas muito, muito, muito mesmo. E eu fico mais feliz ainda por ser brasileira. A hora que eu vejo com alguém que é brasileiro conseguiu, eu vibro, eu choro, eu fico feliz. Então, esse é o nosso intuito. Então, minha querida, eu gostaria muito de te agradecer. Espero que nós nos vemos logo. Com certeza. O mais rápido possível, assim, da gente se ver, da gente se falar. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você aceitar falar um pouquinho da sua vida para muitas pessoas que nos assistiram. Eu que agradeço o convite. Me senti lisonjeada com o convite. Ai, que bom, Sabrina. Que bom mesmo. É isso, minha querida. Se você quiser falar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, um tchau ou uma mensagem, fique à vontade. Não, só quero, como se diz, fiquei lisonjeada com o convite, agradeço muito. Eu acho que o que você está fazendo é muito importante, né? Que, assim, se ajudar uma pessoa, é uma pessoa que a gente ajudou. Então, quem tiver mais perguntas, quiser mandar mensagem, eu estou aqui para ajudar também, porque a gente ter pessoas para nos orientar é muito bom. E assim, o que eu deixo de mensagem é que se você tem um sonho, corra atrás, porque o nosso trabalho no final é compensado. Então, assim, fácil não é, mas impossível também não é. É o tipo de coisa que a gente batalha. E não existe trabalho melhor que o outro. Do mesmo jeito que eu trabalhava limpando e agora eu sou médica, para mim, assim, claro que eu cheguei onde eu queria chegar, mas todo trabalho honesto, ele é remunerado, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, a gente não precisa ter vergonha de falar, eu limpo casa. Não precisa ter vergonha disso. Assim, a gente no começo, né, até tinha vergonha, mas hoje em dia eu falo com bastante orgulho. Eu fiz e não tenho problema nenhum de falar para as pessoas que eu fiz isso e cheguei onde eu cheguei, porque
quem sabe tem alguém que está passando pela mesma coisa e tem um sonho de ser médico. Então, assim, não é impossível. É possível, e aqui o pessoal reconhece muito quem trabalha em busca de um sonho, em busca do que quer, e pelo menos isso aqui é bem gratificante, ver que as pessoas valorizam muito o que a gente faz. Então, é isso. Você tem um sonho, corra atrás. Se alguém tiver pergunta, pode mandar mensagem, pode perguntar para si. Sabe onde me achar, mas estou aqui à disposição e agradeço muito pelo convite. Obrigada de coração. Love you. A gente fica com Deus. Você também. E ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. Happy Holidays. Sei que o Natal já passou, mas que 2023 seja melhor para todos nós. Muito obrigada, querida. Fica com Deus e que Deus te abençoe, você e a toda a sua família. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.